Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o passado do verbo there is, there are. Mas antes, não se esqueçam, curta, comente, compartilhe e ative o sininho. O verbo, na realidade, não é there is, there are. É there to be. Is, are, não é verbo to be? Então, o passado do verbo there to be. Uma vez que nós demos há pouco o passado do verbo to be, nós vamos aproveitar, emendar no passado do verbo there to be, que significa haver. Haver no sentido de existir. Ok? Então, passado, havia, houve. E nós temos o passado ainda do verbo there to be. Por quê? Vocês viram alguns vídeos atrás que a forma é o passado do verbo to be, que é was e were. Mas eu tenho um verbo que eu utilizo o verbo to be na formação dele, que é o there is, there are, que é o verbo there to be. Ou seja, o verbo haver, não é? Em português, o verbo haver no sentido de existir não tem plural. Eu digo lembram desse exemplo? Depois volta aí o vídeo. Uma caneta na minha mão. Aí eu vou falar duas canetas? Não, eu vou dizer há duas canetas. Singular. Tanto faz se eu me referir a uma caneta, a uma caneta, ou a duas. Há duas canetas. Isso em português. Em inglês, não. Em inglês eu tenho plural. Aí nós já estudamos, vocês aprenderam que o singular é there is, com o is do verbo to be, e o plural é there are. Só tem essas duas formas. Afirmativa, negativa e interrogativa. No passado, past tense, não é diferente. Então, se eu tenho there is na afirmativa, no passado eu terei... Qual é o passado de is, que a gente aprendeu agora? O passado de is é was. Então, o passado de there is vai ser there was. O passado de there are vai ser there were. Está claro? A negativa, eu tenho que colocar o not depois do verbo. No caso, o verbo is, não é? Que é there to be. Então, ficava there is. Not, ou there isn't. A negativa também. O verbo não passou a ser was no passado, então vai ser there was, there were. There was not, there were not, there was not, there were not. Ou a forma contracted form, there wasn't, there weren't. Mas o que significa? Significa não havia, ok? Não houve, não havia. Logo abaixo tem os exemplos. Interrogative, mesma coisa, eu não coloco o verbo antes do pronome. Então, se eu tenho there is, eu só vou inverter, vou colocar is there, are there. Isso no presente, mas aqui estou falando do passado, então não é is there. Qual é o passado de is? Was. Então, aqui na interrogativa, no passado, eu terei was there, were there. Simples assim, são só essas três conjugações, na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Então, o is vai virar was e o are vai virar were. Então, eu tenho there is, vai passar a ser there was. Eu tenho there are, vai passar a ser there were. E o que significa there is e there are no presente? Significa há. Esse há com H aqui, A do verbo haver. Ok? Então, no passado, qual é o passado de há? Havia, houve. Ok? Então, isso é o there was, there were. Vejamos alguns exemplos. Tem uma pergunta aqui, Isso aqui é uma pergunta, ou seja, é a forma interrogativa, interrogative form, ok? Vou colocar aqui interrogative form. Então, se é interrogativa, eu vou começar com o verbo was ou were. Aqui eu comecei com were there. Então, aqui é o verbo there to be no passado.
Were there many students in the classroom last Monday? Last é passado, último, ok? Last night, a noite passada. Last Monday, segunda-feira passada, na última segunda. Havia muitos estudantes, muitos alunos na sala de aula na segunda passada. Então, sempre que eu quiser me referir, fazer uma pergunta no passado, quando eu tenho aqui last, que indica que está no passado, eu vou precisar também conjugar o verbo no passado. Então, como aqui é verbo haver, there is, there are, ele vai virar there was, there were. E na interrogativa, were there, was there. Ok? Was there, were there. Então, were there many students in the classroom last Monday? Havia muitos alunos na sala na segunda-feira passada? A resposta pode ser afirmativa ou negativa. Se a resposta for afirmativa, yes, então eu vou ter o verbo conjugado na afirmativa. Então eu tenho uma pergunta, ou seja, conjugada na interrogativa, e eu posso ter uma resposta na afirmativa ou na negativa. Então eu coloquei as duas respostas aqui. Resposta afirmativa, yes, there were. Sim, havia. Yes, there were. Pronto, não precisa colocar yes, there were many. Eu poderia dizer yes, there were many students in the classroom last Monday, mas não precisa. Nós chamamos em inglês de short answers. Respostas curtas. Eu vou ver nas anotações se eu já expliquei para vocês o que significam as short answers. Eu não me lembro agora, nesse momento. Eu acho que não. Então, eu vou aproveitar depois e dar uma aula somente sobre short answers, ok? Depois me lembra aí nos comentários. Então, yes, there were. Short answer. Tipo curto e grosso, né? Só que curto e elegante, né? Yes, there were. Sim, havia. Mas se eu disser que não havia, não havia muitos alunos na sala last Monday. No, there weren't. Ou no, there were not. No, there weren't. Sim, havia. Não havia. That's it. See you, bye. Muito bem, espero que tenham gostado. Este é o canal Vania's English. Vem com a gente, faça a sua inscrição no canal, dê o seu like, deixe seu comentário, ative o sininho. Vídeos toda quinta-feira às 15h30. See you, bye!